Agora, uma coisa na sua resposta que muito me interessa, Geraldo, na sua resposta inicial, você trouxe dois pontos interessantes para mim, assim. Primeiro, o abrir mão de sonhos, sabe? A gente está numa época em que é desafiador falar sobre abrir mão de sonhos, né? Diferente de gerações anteriores, pela internet, conexão, parece que a gente não quer abrir mão de nada, a gente quer todos os sonhos. E, ao mesmo tempo, tem uma outra parte por aí que acha que os sonhadores são um pouco iludidos, sabe? Que a gente vive, e eu me considero um sonhador também, que a gente vive um pouco na ilusão da vida. Aí eu me pergunto, como pensava o pequeno Geraildo, no sertão paraibano, lá na sua infância, como é que era esse pensamento em relação a sonhos na sua vida? Renato, primeiro, eu sempre sonhava, né? Eu sonhava mais acordado do que dormindo, porque dormindo talvez fosse pesadelo, em sonho não, eu estava visualizando, eu estava mentalizando, eu estava idealizando, né? A minha vida melhor, a minha vida prosperando, eu conseguindo realizar os meus sonhos. E interessante, né, Renato, essa coisa do sonho, é que eu devia ter uns 8 anos de idade, quando eu entrei pela primeira vez em um ambiente com um ar-condicionado, que foi uma agência do Banco do Brasil, e ali nasceu o meu desejo de trabalhar no banco. E esse sonho eu nunca abri mão dele, e eu sonhei por 18 anos. Então eu demorei 18 anos para realizar esse sonho. Quando eu entrei naquele ambiente lá com ar-condicionado com a minha mãe, quando eu olhei para um lado e para o outro, eu falei assim, eu vou trabalhar aqui. Naquela época não tinha o UAU. Esse UAU é bem mais novo, né, Renato? Não. Mas eu olhei e eu mentalizei. Eu falei, eu vou trabalhar aqui. E eu guardei isso comigo, eu preservei esse sonho no meu coração. Eu não falei com a minha mãe, não falei com ninguém, mas eu nutri esse sonho por 18 anos. E como eu já te disse, então, assim, ali no Nordeste, ali no sertão, eu tinha, apesar da escassez, apesar da dificuldade, apesar da precariedade, né, das condições da minha família, eu abundava em sonhos. Então, assim, era a única escassez que eu não tinha. Então, eu esbanjava muito, né, dessa ferramenta que eu tinha disponível, né? Então, eu sonhei muito, eu desejei muito, eu pensei muito, eu mentalizei muito. Eu costumo dizer que uma das coisas que eu mais gostava quando eu já adulto, né, quando eu já trabalhando, depois dos meus 20 anos já em Rondônia, uma das coisas que eu mais gostava de fazer era pegar fila de banco. E quanto mais aquela fila demorava, mais eu me energizava, mais eu alimentava. Então, a fila de banco era um alimento para o meu sonho. Eu até, né, costumo brincar que o pessoal reclama de fila de banco. Eu falava, vixe, o que seria de mim se não fosse as filas de banco? E quando era uma vez por mês que a gente ia, né, ao banco, que era quando saía o pagamento, ia receber o salário e tal. E aquilo para mim era um dia mágico, era um momento mágico ali, né? O mundo off, tudo muito na fila, e demorava-se, né? Demorava-se bastante, né? E ali era a minha praia, era ali onde eu saía energizado, sabe? E só esperando o momento de estar ali dentro, né? Então, assim, mas eu nunca desisti desse sonho, sabe? Eu lutei com muito afinco para que isso acontecesse, né? Sabe uma curiosidade, Geraldo? Assim, eu como sonhador também, tem algumas expressões, né? Se você pode sonhar, pode realizar. E eu fico pensando assim, muita gente diz que conversa fiada, se você para de sonhar com isso. Eu não sei se isso acontecia com você. Eu sou dos sonhadores acordados também. Até hoje, tá? Eu faço isso. Mas quando criança, eu sempre vi alguém com um tapa assim na cabeça. Para de sonhar, garota. Acorda pra vida. Sim. Sabe? E você, digamos assim, é um sonhador que realizou, sabe? Apesar de todos os desafios, todas as dificuldades, imagina ali desse processo, o que seria de você sem um sonho? Eu fico me perguntando. Não, eu não consigo me visualizar, eu não consigo imaginar onde estaria eu, né, agora, né? O que seria de mim atualmente se eu não tivesse treinado a minha mente, treinado né, a minha cabeça, me ensinado a sonhar, né? E eu acredito que eu aprendi isso com muita força. Eu costumo dizer que das coisas que eu entendo é de sonhar, né? E às vezes eu fico muito triste, Renato, quando a gente se depara com pessoas que
E quando você quer saber qual é o sonho, qual é o ideal, o que é que ela almeja, né? E tem tantas pessoas apagadas, infelizmente, com essa capacidade de sonhar, que não desenvolvem, né, essa habilidade de sonhar. Eu fico extremamente triste, sabe? Porque eu sou movido, eu fui movido, eu sou movido por sonhos, né? Então, eu acredito que o sonho é o primeiro passo para ter, né? Quem não sonha não consegue. Então, essa máxima para você, assim, se você pode sonhar, você pode realizar, pode de verdade, e qual é o próximo passo ali depois dos sonhos também? Renato, eu acredito que uma das coisas é você não abrir mão do teu sonho, porque às vezes você pensa que é um sonho e é um desejo passageiro e que você abre mão dele rapidinho. Então eu posso dizer que eu entendo de sonho porque eu esperei 18 anos, então tem o tempo da espera, né? E não é fácil esperar. A gente vive hoje um tempo de muita pressa, um tempo de muita correria, um tempo que as pessoas querem que as coisas aconteçam num piscar de olho, num passe de mágica. E nem sempre é assim. E como eu te disse, algumas coisas você vai ter que entender que nem sempre vem, nem todos os sonhos é possível realizar. Mas eu acredito na capacidade, sabe, de você continuar insistindo, de você continuar sonhando. Se você não tem sonhos, se você não tem esses desejos, você pode perder o entusiasmo pela vida, né? E a minha vida tem sempre, sabe, uma pitada de entusiasmo, uma pitada de garra, uma pitada de desejo muito forte e alimentado, consequentemente, pelos sonhos, né? Pela vontade de querer acontecer, de querer fazer, de querer, né, realizar. Vou então aproveitar, vou cometer mais uma bagunça aqui na nossa conversa. Tem vários temas aqui para trocar. Mas vou cometer mais uma bagunça, então. De um sonhador para um sonhador, porque você já tentou 2 vezes de entender o tempo e abrir mão de algumas coisas durante esse processo. Como saber se eu estou sonhando certo, sabe? Se o meu sonho... Pode ser um contrassenso dizer isso em relação ao sonho, mas se o meu sonho é realizável, sabe? Porque muitas vezes as pessoas passam a vida inteira e não conseguem dizer isso que você está falando. Abri mão de algumas que não era para mim e realizei outras. Como saber se o sonho é aquilo que vai realizar a minha vida? Faz sentido todo esse questionamento? Faz, claro que faz. Ô, Renato, tem algumas coisas que você vai... Agora, sempre que eu falo essa coisa do sonho, a gente tem que tomar muito cuidado para sonhar com os pés no chão, né? Bem legal essa conversa que você acabou de assistir aqui no Profissão Mundo, né? Eu tenho a sorte de produzir esse podcast e aprender muito, mas te digo que também consigo vender muito dos meus serviços e produtos a partir do podcast. Que você pode ganhar dinheiro com podcast sem necessariamente ter milhões de visualizações. Você só precisa entender como criar a sua comunidade. E, bom, se você está pensando em como vender, em como ganhar dinheiro com o seu podcast, eu estou deixando aqui na descrição, no primeiro link da descrição, o link para a mentoria do Profissão Mundo, de como criar um podcast, como monetizar o seu podcast, para a gente ter um bate-papo, uma hora de conversa, em que você pode compartilhar um pouquinho do seu projeto comigo, e eu quero falar para você como você pode ganhar dinheiro e vender seu serviço 10 vezes mais do que você está vendendo hoje, com menos esforço, te garanto. Está aqui na descrição, primeiro link.